Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Nós continuamos então meditando no maravilhoso livro de Apocalipse. Nós já vimos então as duas possibilidades de divisões do livro de Apocalipse, e então hoje eu gostaria de entrar nesta primeira parte de Apocalipse, que é o capítulo 1 ao capítulo 3, e nós vamos ver principalmente os três primeiros versos do capítulo 1. E esta parte se chama então os sete candelabros, que fala então da igreja. Antes de Cristo falar da igreja, ele vai então falar dele mesmo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhes deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo que viu. Este é o relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Amanhã, então, ou um outro dia, vamos meditar sobre esse verso 3. E hoje eu gostaria, então, de ver esta introdução do livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, e aquilo que ele mostrou ao seu servo João e que vão acontecer em breve. Importante você perceber que Apocalipse quer dizer revelação. E aqui é o Apocalipse de Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo. Esta primeira coisa que você precisa colocar na sua mente é que este livro fala de Jesus Cristo. É uma revelação de Jesus Cristo e ele vai mostrar então o que deve acontecer em breve. É importante, uma outra observação importante do livro de Apocalipse é de saber que quem escreve a história, na verdade, não são os homens. É Deus quem escreve a história, é Deus quem decide. Você vai perceber nos evangelhos que Jesus vai estar falando sobre aquilo que ele veio fazer. Jesus não foi pego de surpresa em momento algum. Deus nunca pode ser pego de surpresa. Olha então o que Mateus 16, 21 diz. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Jesus escrevendo a sua própria história aqui na terra. Ele vai morrer e 3 dias depois ele vai ressuscitar. Ele mesmo está dizendo isso. Olha que interessante. A mesma coisa acontece aqui no livro de Apocalipse, quando ele diz: estas coisas vão acontecer em breve. Ou seja, elas estão acontecendo. Como que você vive? Como aquelas pessoas que receberam a carta de Apocalipse deveriam viver? Elas deveriam viver sabendo que Jesus voltaria em breve. Hoje também você deve viver sabendo e pensando que ele vai voltar em breve. Lucas 24 e 26 não percebem que era necessário que o Cristo sofresse estas coisas antes de entrar na sua glória? Tudo foi previsto, e Pedro vai dizer que, inclusive, Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Morto antes da fundação do mundo. Tudo está escrito. Pedro vai anunciar isso também no dia de Pentecostes, na sua famosa mensagem do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Ele vai dizer: vocês que estão me ouvindo entregaram Cristo, o Messias, aos romanos para ser crucificado, mas foi Deus quem havia decidido. Primeira coisa, então, que você deve... Duas coisas importantes hoje na nossa meditação. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E quem escreve a história da humanidade é Deus, que é totalmente soberano, que é Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, ele é no livro de Isaías. No livro de Apocalipse, Alfa e Ômega é um título que é dado ao Cristo Jesus. Ele é o Alfa e Ômega. O nosso Cristo, divino Senhor, tem controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. Entregue sua vida inteiramente a Ele. Mesmo que você já seja de Cristo, entregue-se inteiramente a Ele. Ele tem controle de todas as coisas. E você, na verdade, não controla coisa alguma.